Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e hoje vocês vão notar, meus queridos, que é o seguinte: Carol Freitas não está comigo, porque a Carol está em viagem aqui pela empresa, né? Mas trabalhando, tá? É uma viagem, mas porque ela está trabalhando, preparando um conteúdo muito especial, que na semana que vem ela volta aqui para nos contar também um pouco desse material que está sendo preparado. Mas para dizer para vocês que é o seguinte, fim de temporada, então tem muita coisa pra gente analisar, avaliar e também já projetar o 2026. Estamos em dezembro, tá? Mas em janeiro, tudo passa muito rápido, então por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho também dessa avaliação, mas projetar também o ano de 2026 dos clubes. Mas antes, deixa eu trazer para vocês aqui o recado de Trilegal, que está conosco aqui no Resenha das Gurias. Com respeito e igualdade, a vida é Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é Trilegal. E também Universidade Fevale, projetamos caminhos juntos. E hoje, o Resenha das Gurias tem o prazer mais uma vez de receber a Luísa Parreiras, que é gerente do Departamento de Futebol Feminino do Inter, para a gente falar um pouquinho sobre o que foi essa temporada de 2025 e também falar um pouquinho do que vem pela frente nesse trabalho do Inter. Então, antes de mais nada, Luísa, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Resenha. Oi, obrigada pelo convite, prazer estar com vocês novamente. É sempre bom, né, a gente ter essa oportunidade de conversar com vocês, especialmente com a nossa torcida, e já falar aí de planos, projetar 2026, que já está aí, a gente já está de volta para a temporada. E, Luísa, acho que a primeira questão que eu te faço nesse momento é o impacto, né, de terminar a temporada tanto com o futebol feminino do Inter, mas também com o futebol masculino do Inter na Série A do Campeonato Brasileiro. E eu trago esse cenário porque a gente sabe que o clube tem a situação do masculino e que impacta muito, né, quando a gente fala de uma Série A. O Inter até o final do campeonato, né, teve um certo risco, mas o quanto que é positivo tanto do futebol feminino como do futebol masculino iniciar 2026 os dois, né, as duas equipes na elite do Brasileirão? Bom, a gente não tem como traçar planejamento e falar do futebol feminino se a gente pensar na situação do masculino, né? Hoje, querendo ou não, são poucos clubes que conseguem ter essa independência de receita, independência de orçamento. Então, a gente, assim como o futebol de base, nós fazemos parte de uma mesma instituição, no mesmo clube. Então, obviamente que a gente ficou bastante apreensivo ali pela situação do masculino e torcemos muito para que desse certo. Então, a gente até acompanhou bastante esses últimos 2 jogos, em contato com diretoria e todo mundo ali do masculino, realmente para poder entender e todos nós juntos fazermos um esforço de compreensão desse momento que o masculino estava passando. E que bom que deu tudo certo e realmente agora a gente consegue ter um norte mais claro, que é traçar realmente nosso planejamento, a nossa temporada de 2026, com o masculino na Série A e, obviamente, nós também. E acho que, acima de tudo, fazer uma reflexão do que não foi positivo nesse ano de 2025, especialmente para nós aqui do feminino, entender realmente que o nosso desempenho esportivo ficou aquém da tradição do Inter, aquém do tamanho do Inter do que representa as gurias coloradas hoje no futebol brasileiro. Então, agora, realmente sabendo do que podemos falar de trabalho, de investimento, a gente agora, com esse norte aí, realmente já tocar o nosso planejamento, que já tinha sido iniciado. A verdade é que a gente já tinha iniciado isso em agosto. Não tem como a gente hoje, no futebol feminino, cada ano mais competitivo, a gente não iniciar um planejamento mais cedo, exatamente para a gente poder conseguir antecipar algumas situações. Então, a gente já tinha iniciado isso, lógico que em dado momento a gente teve que suspender, parar um pouquinho, aguardar a situação do masculino se resolver, e que bom que foi da melhor maneira, realmente foi a permanência na Série A, e agora a gente, junto com o masculino, fechar a nossa organização para 2026. E até nesse sentido, Luiz, assim, foi um ano que você comentou, né, desportivamente ficou abaixo do que se projetava no início do ano, porque o Inter vinha, né, de bons anos, né, com participação em Copa Libertadores, indo até uma decisão de Campeonato Brasileiro. O que vocês conseguiram identificar, assim, em termos de erros ou de uma falta de avaliação melhor, né, porque foi um ano em que o Inter não conseguiu avançar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro, né, ficou lutando por muito tempo ali contra o rebaixamento.
acontecendo. No Campeonato Gaúcho não conseguiu chegar até a decisão também, que acaba sendo uma marca histórica negativa, né? Foi até as quartas de final da Copa do Brasil, mas o que vocês conseguiram nessa avaliação que foi feita, assim, apontar de erros ou de uma avaliação que poderia, uma decisão ter sido tomada de uma melhor forma também, e claro, né? O grupo também passou por mudanças, teve mudanças também no comando técnico. É exatamente como você disse, assim, esportivamente a gente sabe que ficamos muito aquém. Uma ressalva que a gente está dizendo aquém em relação à categoria profissional, porque a gente precisa hoje também tratar as gurias coloradas como um departamento, e a gente está falando hoje de mais 3 categorias, que são as nossas categorias de base, que são de extrema relevância e continuam trazendo bons resultados, e não só resultados esportivos, né? Então a gente também tem como é fundamental o resultado esportivo hoje no futebol feminino, mas a gente precisa falar também de um resultado interno, que é uma organização administrativa, né? E as pessoas muito dizem que às vezes o resultado esportivo não vem à toa. Esse ano a gente realmente tinha traçado algumas metas até ousadas, que foram metas de realmente poder estar nas finais de todas as competições, para a gente poder ter um ano de 2026 como uma competição internacional. Isso não aconteceu, mas, por um lado, a gente termina um ano satisfeito do ponto de vista organizacional. A gente conseguiu implementar vários processos, desde a categoria de base até a categoria profissional, que é a nossa principal. Processos organizacionais, que a gente sabe que isso interfere positivamente no resultado esportivo. Mas, ao final das contas, a gente precisa realmente fazer uma reflexão, e o que não foi positivo foram exatamente esses resultados que a gente não conseguiu alcançar na categoria profissional. Entender esse cenário hoje do futebol feminino cada vez mais competitivo, de cada vez mais investimentos, e eu entendo que isso, o Inter não fica atrás em relação aos investimentos da categoria, em relação à mentalidade profissional, em relação à mentalidade de exigência de profissionalismo e de organização, mas realmente, de fato, quando a bola rolou, quando as coisas aconteceram, as competições realmente iniciaram, a gente não teve um bom desempenho, e a gente conseguiu, né, junto com a comissão técnica, que agora no final do ano, não foi a mesma comissão técnica que iniciou a temporada, a gente conseguiu pautar, acho que assim, os principais temas em relação a esse desempenho aquém. Passa, sim, pelo perfil de elenco. A gente traçou um perfil de elenco em 2024 para 2025, que iniciou 2025, um elenco que não era um elenco de muita experiência, então a gente ficou aquém de um nível de competitividade que é necessário hoje no futebol feminino. A gente precisou mexer muito no elenco de 2024 para 2025, como a gente está mexendo agora também. Então identificamos essa necessidade de dar essa oxigenada no grupo, e mais ainda agora em 2025 a gente percebeu isso para 2026. Além desse perfil do elenco, acredito eu que as trocas, né, a troca no comando técnico realmente foi necessária, mas prejudicou esse planejamento, esse resultado esportivo, mas foi necessário. A gente sabe que isso é necessário, e tentamos fazer o quanto antes para poder diminuir o nosso prejuízo do resultado esportivo. Infelizmente a gente tem que trazer isso, mas infelizmente a gente sofreu com 2 lesões graves durante a temporada das nossas principais atletas, da nossa capitã, a Bruna, e da nossa grande contratação do ano, que foi a Júlia, e foram lesões por traumas, ou seja, lesões que realmente a gente não tinha como evitar, aconteceram nos jogos, e a gente tem que saber lidar com isso, mas perdemos 2 grandes atletas, não só pela questão técnica, mas pela liderança, pela relevância. A Júlia já estava no momento, inclusive, de assumir ali como a capitã da equipe também. Então, dentro disso, acho que a gente tem que trazer um pouco também do desempenho que passa pelo aspecto físico, como a gente gostaria que essas atletas estivessem no ponto durante toda a competição. E chegamos à conclusão que, em relação à Copa do Brasil, realmente foi um desempenho que aí sim a gente conseguiu entregar uma maior qualidade, mas também um grupo mais coeso. A gente estava precisando dessa coesão de elenco que se perdeu ao longo da temporada, conseguimos retomar ali na troca do comando técnico, e chegamos no Campeonato Gaúcho aquém desse resultado, por mais que a gente tivesse conseguido, ao longo da temporada, ainda corrigir alguns aspectos, mas realmente batemos de frente com o Juventude, que temos que valorizar o que fizeram, né? Já vem fazendo nesses anos, desde quando conseguiram acesso no A3, no ano seguinte o A2, o A1, esse ano permaneceram no A1,
e foram um grande adversário para a gente. Isso é muito mérito deles, creio que muito mais um mérito do Juventude do que um demérito das gurias. Então, acho que o mais importante também é poder ter essa autoavaliação e principalmente essa autocrítica. Realmente entender com muita humildade que o trabalho ele pode ter se perdido ao longo da temporada, mas se perdeu e se foi algo que a gente não conseguiu entregar, mas foi tentando acertar. Né? E principalmente, como eu disse, com essas mudanças administrativas, essa metodologia de organização interna, para a gente poder ter um trabalho bem feito da base até o profissional e conseguir colher esses frutos. A gente realmente esperava que esses frutos já pudessem ser colhidos esse ano, dentro do resultado esportivo, não foi, mas agora é continuar tendo essa autocrítica elevada, uma autocrítica como visão realmente de resultado para que 2026 seja bem melhor. E até sobre essa questão do perfil de elenco, Luiz, assim, e até nessa parte final, assim, já com o professor Maurício Salgado, o que a gente percebeu em diversas oportunidades é que muitas meninas da base, né, estavam presentes no banco de reservas, jogando entre as titulares, o que é uma coisa muito positiva, né, porque o Inter tem esse trabalho também de referência quando a gente fala de base aqui do futebol brasileiro, mas que em alguns momentos também faltou uma jogadora mais experiente, né, especialmente quando a gente olhava às vezes para o banco, assim, de alguém que no momento complicado pudesse entrar e resolver, né? Vocês entenderam também um pouco dessa forma, né? E claro que diversos talentos ali na parte final, né? A gente viu a Aninha se destacando muito em um clássico Grenal, ganhando oportunidade, a Paola, além da Bianca Martins, que hoje já é uma afirmação na zaga, né? Mas vocês sentiram isso também em algum momento que faltou daqui a um pouco um perfil mais experiente? Já tinha a chegada da Júlia, né? Que é a Júlia Bianchi, infelizmente, que teve a lesão grave, mas vocês entenderam também tem essa parte também no diagnóstico em relação ao elenco? Exatamente. Foi o que um dos pontos que a gente percebeu nessa montagem de elenco e que realmente foi o perfil que a gente tinha entendido que seria importante ter essa troca de 2024 para 2025, esclarecendo que a gente tinha traçado com o comando técnico anterior uma ideia de a gente ter jovens atletas, né, com um perfil físico bom, perfil aguerrido, mas atletas jovens e que a gente pudesse trabalhar a longo prazo com elas, atletas que pudessem, inclusive, ser atletas de potencial negociação de mercado, com a contratação específica da Júlia, com o papel da própria Bruna, a gente conseguir, dentro disso, ter um bom desempenho e, enfim, as coisas foram acontecendo de uma forma diferente do que a gente tinha planejado ao longo da temporada. Então, com a chegada do Maurício, ele realmente focou da gente elevar a moral do grupo, a gente ter esse grupo mais coeso, mas claro que ficou perceptível para todos nós que ainda era um grupo um pouco imaturo do ponto de vista competitivo. E aí sim, acho que algumas atletas que a gente também já tinha no elenco e atletas com mais tempo de casa, onde a gente buscava que elas pudessem trazer essa liderança, essa coesão, a gente também não conseguiu alcançar isso com elas. Então, essa visão e essa necessidade de mudança para o ano que vem, mas principalmente, como você bem disse, isso está sempre dentro da nossa organização e sempre dentro das nossas prioridades, que é a gente poder estar sempre contando com as atletas da base. E não só contando para complementar elenco, mas atletas que vão chegar e vão se destacar, e esse ano a gente conseguiu isso. Né? A Aninha, a Bianca já se tornou uma referência, a gente tem a própria Alice que está voltando, que a gente conta muito com ela no que vem, e acredito eu que agora a Copinha, ela consegue realmente ter essa retomada definitiva dela para se firmar no profissional. Querendo ou não, a gente teve esse ano no elenco das gurias de 6 a 8 atletas do Sub-20 atuando no profissional. Então, essas atletas em dado momento eram, né, aproveitadas no Sub-20, mas também atuando no profissional, e é o que a gente vai seguir para o ano que vem, num modelo até um pouco mais ousado, porque a gente tem uma categoria Sub-17 muito técnica, muito qualificada. Então, isso para a gente é muito positivo. Então, a partir do momento que a gente vai fazer a montagem do elenco com esse diagnóstico do que não foi positivo em 2025, a gente não pode esquecer que a gente tem isso como um pretexto dentro do clube, né? Isso é para a gente um padrão a ser seguido devido a esse histórico muito forte dentro do Inter, dentro do futebol feminino do Inter, que é formar e revelar essas atletas e elas chegarem no profissional e poder desempenhar, e aí sim, elas serem atletas de alto rendimento. E até, ainda seguindo nesse ponto, Luísa, qual é o perfil, né, desse elenco que vocês estão trabalhando para 2026? Como a gente está conversando também, até aproveito, né, parece uma situação natural, mas o técnico Maurício Salgado também permanece para o ano que vem. Como é que vocês já estão também trabalhando com ele esse perfil para 2026?
Sim, o Bari continua conosco, né? Até quando a gente fez a contratação, ele segue com a gente inicialmente o contrato dele até dezembro de 2026. Então, no momento da chegada dele foi quando a gente precisou fazer também algumas mudanças dentro da comissão técnica. Então, a gente trocou ali o auxiliar, a gente trocou também na parte da fisiologia. Na área médica, a gente também fez uma substituição na fisioterapia, o analista de desempenho também. E aí, a partir do momento que o Bari retoma, por mais que ele conheça o clube muito bem, mas já no outro, acho que hoje a gente está num outro patamar de futebol feminino no país, no Brasil. Ele retorna conhecendo muito bem o clube, ele retorna conhecendo muito bem a torcida, o nosso nível de exigência e necessidade de entrega de resultado, mas agora num outro contexto. E por isso mesmo que a gente tentou antecipar ao máximo já uma visão de elenco. Sabemos que esse do elenco de 2025 foi montado com um outro comando técnico e isso é natural de um novo treinador chegar e pontuar a necessidade de mudanças. Claro que ele chega precisando ali complementar o restante do ano e principalmente com uma cobrança que a gente precisava ir melhor. Então, ele teve um bom desempenho na Copa do Brasil, como eu disse, mas infelizmente no Gaúcho não. E ali a gente já tinha iniciado esse mapeamento do que seria necessário fazer diferente para 2026 na montagem de elenco. Então, o primeiro passo foi entender aquelas atletas que estavam com contratos se encerrando, quais a gente iria tratar sobre uma renovação e quais a gente não iria. O segundo passo, obviamente, as necessidades de contratação e, em paralelo a isso, aquelas atletas que estão no clube com um contrato longo e que eventualmente não seriam aproveitadas. Em definitivo, ou que a gente acha importante colocar no mercado para poder monitorar e mapear e ter desempenho, mais minutagem em outros clubes, para a gente poder depois, em outro momento, ou em 2026, para uma janela de 2027, a gente poder contar com elas. Então, a gente tem atletas com contrato encerrando, atletas com contrato encerrando que vão ter contratos renovados, a gente tem atletas que vão ser emprestadas, a gente tem atletas em saídas definitivas e a gente tem as contratações. O que eu posso dizer é que hoje a gente tem muito mais saídas do que chegadas, né? Foi algo que o Bari trouxe para a gente, que ele gostaria de trabalhar com um elenco mais enxuto. E também essa questão de hoje uma composição de elenco, que em 2024 para 2025, uma composição de elenco a gente foi ao mercado. Dessa vez a gente trabalha com uma composição de elenco contando com as atletas da base. Então é buscar realmente dar mais oportunidade para elas, entender que a gente tem muita qualidade aqui. A verdade é essa, hoje a gente tem muito mais qualidade e identificação aqui dentro do próprio clube do que a gente ia ao mercado, né? Então isso para a gente é até todo o processo ali de formação dessas atletas. Então a gente vai ter um elenco mais enxuto, um elenco mais maduro, um elenco com mais experiência para trazer mais competitividade para a gente, e a gente tentou ser mais assertivo e pontuais nas contratações, para que depois a gente possa mais ainda poder contar com a base no nosso elenco para 2026. Então, até, Luiz, acho que esse é um ponto até para nós aqui enquanto imprensa, mas também para o torcedor que vai acompanhar as movimentações em breve, eu diria. A ideia, então, é de ir no mercado buscar mais peças pontuais, e aí não sei se você já tem esse número definido, e ter mais saídas. É isso que a gente... E claro, né, com o aproveitamento da base, como você explicou, mas é um Inter que vai muito mais pontual no mercado. Perfeito, exatamente. A gente já tinha muitas atletas em final de contrato, e são atletas, algumas a gente já tinha até trabalhado ali na janela do meio do ano com empréstimos, algumas saídas em definitivo, e então agora a gente trabalha efetivamente isso, mais saídas do que chegadas, para poder ter esse elenco mais enxuto, mas um elenco mais efetivo, talvez com atletas que possam ser mais aproveitadas em outras posições. Isso vem sendo até um trabalho muito interessante que o Bari, junto com a comissão técnica, desenvolveu agora em agosto, né, de realmente fazer um trabalho ali de desenvolvimento individual com o analista, com o próprio auxiliar técnico, de poder aproveitar essas atletas em outras posições. E aí, mesmo as que estão conosco, que continuaram conosco, mas aquelas que estão chegando, da gente poder ter um pouco dessa característica nelas também. Até ia deixar essa pergunta um pouquinho para depois, mas eu vou aproveitar nesse papo de elenco para a gente falar agora também. A Carol Freitas também trouxe diversas apurações ao longo dos últimos dias também, em GZH, na Rádio Gaúcha, e a Gabi Barbieri é um nome que foi colocado, né, desse encaminhamento da volta ao Inter. Não sei se tu pode confirmar ainda para nós, mas se esse movimento ele avançou nos últimos tempos, o que tu pode falar também desse encaminhamento para a volta da Gabi Barbieri também ao Inter?
Sim, tá bem encaminhado e praticamente tudo acertado aí para ela retornar para as gurias muito em breve. Ó, então, torcedor colorado, atenção! E também, também tem outros nomes aqui pra gente falar, Luísa, que aí vou falar sobre saídas, né? Você falou sobre alguns nomes que devem, pelo menos o número, né? Que deve ter algumas saídas. A gente tem informação da Maiara ainda para o Santos, da Catrine também saindo, e a Márzia, que desperta o interesse também de clubes do futebol, especialmente de São Paulo. A Márzia hoje é um nome que ela tende muito mais a sair ou ficar no Inter? A Marcia é uma atleta que o Inter aposta muito nela, né? Uma atleta de muito potencial, tanto físico quanto técnico, tem muitos anos de clube. Esse ano, efetivamente, só como profissional. Até ano passado, ela chegou a jogar também no Sub-20. Mas a gente tem que entender também que é uma posição que a gente tem excelentes atletas e muita qualidade, né? Então, a gente tem o retorno da Júlia, que com o Bari, realmente ele entende que a Júlia é uma volante ali. Então, a gente conta com a Júlia. A Jordana teve um ano muito bom, foi uma excelente contratação. Tem Gabi Moraes, tem a própria Alice, que a gente foi buscar no Juventude, que também esse ano ainda se ambientou. A gente tem que entender isso, que algumas atletas ainda passam por um período de ambientação quando chegam num clube tão grande quanto o Inter. Então, é uma posição que a gente tem várias atletas e atletas de características. Então, a gente tem que entender para poder, algum dado momento, ter minutagem, um dado momento para ter melhor aproveitamento. E talvez a Márcia possa entrar nesse planejamento aí. Mas é um atleta do clube, tem contrato conosco, mas é um atleta que desperta interesse do mercado. Então, chegando algo que seja interessante para o Inter, para ela, a gente sim fica aberto a conversar e tentar entender o melhor dentro dessa gestão de elenco também. Em termos assim, quando a gente olha para as posições, né, Luiz, e claro, a gente entende o lado do clube que às vezes não pode contar tudo, mas enfim, estamos aqui também para perguntar. Vocês identificaram hoje que tem alguma posição, assim, ou na defesa ou no ataque, que vocês precisam reforçar de uma forma mais imediata, né? A gente falou da Bruna com esse problema, né, que deve ficar um tempo mais afastada. A defesa hoje, por exemplo, é um setor que o Inter vai precisar mais, inclusive com atletas ali que podem deixar o Inter também ao término agora de 2025? Sim, quando a gente iniciou esse planejamento do elenco, né, que a gente tem conversado, claro que a gente traça as prioridades, né, e seja prioridade só pensando não pensando apenas nas saídas, mas nas dificuldades também, às vezes, de renovação. A gente sabe que isso, né, a gente pode dizer aqui do exemplo da Catrine. A Catrine é uma atleta com muita qualidade, muito técnica. Óbvio que a gente realmente tinha interesse em manter, mas é um atleta de mercado, e é isso também a gente tem que levar em consideração a vontade da atleta. Então, a gente às vezes chega num limite ali e o que prevalece é a vontade da atleta. Então, a gente já mapeava algumas saídas que iriam acabar acontecendo. Diante disso, a gente trata as prioridades de contratação. Então, não há problema abrir isso de forma nenhuma, mas a gente traçou desde o início que a gente precisava ver o mercado para a goleira, para a zaga, para as duas laterais, uma meia, né, uma meia de armação ali e uma centroavante. Então, a gente pautou as nossas contratações, nossa pesquisa no mercado com essas principais posições ali. A gente teve alguns movimentos de mercado nessa janela de 2025, alguns empréstimos, umas chegadas também por empréstimo, mas depois a gente realmente percebeu que ainda não estava de acordo com o que a gente estava buscando, e aí a gente seguiu no mercado procurando e tentando ser o mais efetivo possível dentro do perfil que o Bari gosta de trabalhar e trouxe para a gente como as principais características também. Tem algum nome que está muito próximo de ser anunciado aí antes da chegada do Papai Noel, Luiz, assim, que dá para adiantar para o torcedor alguma posição, ou isso deve ficar mesmo para 2026 ali, depois da virada de ano? Não, o que eu posso adiantar é que a gente já está praticamente com as contratações todas fechadas, assim, né? Atletas que já assinaram um pré-contrato. A gente teve agora realmente esse período de incertezas em virtude desse momento delicado do masculino, mas que se resolveu. Então, essa semana agora a gente volta a poder tratar muito mais de aspectos burocráticos do que de escolhas, tá? Eu posso dizer que as escolhas praticamente já estão acertadas e encaminhadas. As negociações entre clubes, com os empresários, a gente já está quase finalizando tudo. Não tem, acredito eu, que até final do ano não tem mais nenhuma contratação, não ser algo mais pontual, mas realmente a gente tentou antecipar o máximo possível, exatamente porque a gente sabe que esse mercado está ficando cada vez mais competitivo. A gente não pode nem deve, eu acredito eu, neste momento, fazer nenhuma loucura de investimento. Então, realmente
é fazer algo bem estruturado, de uma maneira concreta, dentro das diretrizes financeiras que o clube trouxe para a gente. Então, acredito eu que talvez renovações não vão acontecer, anúncios, desculpe, não vão acontecer agora, mas a gente já está praticamente com as contratações fechadas e alinhado agora em breve, com esse fechamento de orçamento do clube, com essa montagem de elenco, que é o principal passo de planejamento para a temporada. Até sobre o orçamento, Luísa, queria falar também um pouco sobre isso, porque a gente viu que no ano passado, né, o valor se falou um valor na casa de 9 milhões, né, mas que depois teve uma redução, e recentemente, né, eu também tive a informação de que está e foi previsto, né, no orçamento, algo na casa de 12 milhões de reais para 2026 em termos de futebol feminino. Esse valor é o que vocês esperam, né? Um pouco mais de 12 milhões. Pode sofrer ainda alguma alteração, né, no Conselho Deliberativo, mas é isso que vocês estão planejando para 2026? Isso, perfeito. A gente trabalhou agora nesses últimos meses, realmente dentro do nosso departamento, com as nossas necessidades, os nossos almejos, né? Eu frisei isso ano passado e volto a dizer, você trabalhar com um departamento tão grande quanto o nosso e tão importante quanto o nosso, a gente não pode simplesmente pautar orçamento e organização e planejamento só com montagem de elenco. A gente não pode esquecer que a gente tem vários profissionais dentro desse departamento, a gente cada vez mais passa a ter profissionais cada vez mais qualificados, então a gente tem que também buscar ter boas remunerações, a gente tem que buscar ter boas estruturas, boas condições de trabalho, o que a gente consegue oferecer para as nossas atletas. E a gente está falando hoje de um departamento que tem cerca de 100 atletas, né? Hoje, esse número, ele pode chegar nessa casa, ou talvez ter algum ajuste ali dentro, depois da aprovação do conselho, mas é importante a gente informar e ressaltar que é um orçamento para um departamento com 4 categorias, né? A gente não está falando de um valor que ficará somente na categoria profissional. Então, por isso, é um desafio. Hoje a gente vê clubes com um valor mais ou menos parecido, focado somente em uma categoria, não é o nosso caso. A gente tem também atletas hoje em destaque nas categorias sub-17, sub-20, e que tem um mercado ali começando a ser cada vez mais aquecido. A gente precisa começar a valorizá-las nesse sentido. A gente tem feito esse trabalho de profissionalização exatamente para a gente valorizar e reter esses talentos dentro do clube. A gente, querendo ou não, consegue oferecer uma excelente estrutura de alimentação para as nossas atletas, uma estrutura de treinamento que é o SESC, e tudo isso gera custo, né? Querendo ou não, gera custo, e isso tem que vir dentro do orçamento. Então, o clube tem trazido isso para a gente, da gente ter essa responsabilidade financeira, principalmente com o controle de custos e gastos ao longo da temporada, e não entrarmos nessa briga e nesse mercado inflacionado realmente das contratações. Mas a gente também não pode esquecer que, querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade de resultado. Então, é algo que né, e junto com a diretoria, a gente leva isso ali para a presidência, para o conselho, de que se a gente quer uma equipe que vai brigar por títulos, uma equipe qualificada e com um bom trabalho de desenvolvimento na base, a gente precisa desse investimento. Então, o valor, realmente, a gente conseguiu fazer isso dentro do departamento, com os nossos anseios, apresentamos isso numa primeira proposta, que vai ser discutido agora, realmente, depois que destravou toda a situação do masculino, que tudo se regularizou ali da permanência na Série A. Agora a coisa vai caminhar para ser aprovada ou ajustada, mas acredito eu que dentro desse número aí, para a gente poder realmente seguir esse trabalho, não só de um elenco competitivo, mas também da gente poder ter um departamento estruturado, com bons profissionais, com um organograma organizado, e pensando nessa organização da base, né? Hoje, se a gente para pensar, 2025 foi o ano que a gente teve mais competições na base. A gente teve a disputa da Copa Gramado pela primeira vez, disputamos a Copa Nike, então praticamente todas aquelas competições que a gente tinha condição, fomos convidados, seja por ranking ou realmente por ser uma competição mediante convite, nós participamos dentro da categoria de base. Vamos ter agora, no próximo final de semana, aquele festival da Federação Gaúcha com um sub-13, que a gente está montando, não de uma forma definitiva, mas é um grupo de monitoramento que a gente vai disputar, até em parceria com a Escola Rubra do Inter. Então, é algo que a gente precisa estar sempre atento, que é fomentar a nossa base, e por isso que esse desafio do orçamento, né, da gente conseguir equilibrar, ter realmente uma prioridade no profissional, mas a gente precisa ter um equilíbrio com esses gastos e investimento dentro do departamento como um todo.
Acho que quando a gente fala também sobre o tema investimentos, Luiz, eu acho que tem um ponto que surge cada vez mais, que é a questão da busca por receitas, né? Como isso pode ser feito no futebol feminino, né? Você falou aqui sobre formação da base, de segurar esses talentos, né? Até para que eles possam, em algum momento, deixar o clube, mas que consigam contribuir de uma forma desportiva, mas também financeira. Como é que vocês trabalham isso também dentro do Inter, dessa possibilidade de buscar mais receitas com o futebol feminino, mas também de trazendo de manter a estrutura, de ter um elenco competitivo, mas que esse projeto de buscar receitas, como é que ele pode ser montado também, e se já vem sendo montado pelo Inter? Dentro do futebol, que está nas nossas mãos, tanto para executar quanto para tomada de decisões, eu acho que o principal ponto é em virtude das negociações. Né? A gente poder tentar todo ano contribuir com o clube em receitas por vendas de atletas, que é o que hoje o futebol feminino tem cada vez mais permitido. A gente vê esse ano aí recordes e recordes sendo batidos. Isso vai continuar acontecendo, e que a gente consiga contribuir sempre com essas negociações. Parte disso é com essa retenção desses talentos, então todo esse processo de profissionalização que a gente faz com os atletas da base. Ano passado a gente já iniciou ali, depois principalmente da Copinha, com os nossos destaques. Esse ano a gente já teve algumas. Até o final do ano a gente já está com algumas propostas sendo aí tratadas para profissionalizar as nossas atletas. A gente sempre tem esse trabalho de retenção, percentual de venda, como que isso vai acontecer no futuro. A gente não sabe quando vai acontecer, mas que caso aconteça, possa sempre trazer um retorno para o Inter. É importante a gente trazer também de atletas que passaram aqui, que não ficaram, mas que tiveram o seu período de formação dentro do clube, estão começando a trazer esse retorno financeiro. A gente não pode esquecer da Isabela, da Belinha, que foi negociada pelo Cruzeiro para o Paris Saint-Germain. Em breve aí, todo mundo já sabe, obviamente, tem a negociação da Isa Haas, que o Inter também tem algo a receber. Né? Então, isso mostra, já começa a trazer um resultado, colher frutos do que realmente é um processo de formação dentro do futebol feminino e a importância que isso tem a nível de receita. E eu acho que o outro ponto, obviamente, é em relação aos negócios, né? Que são ali o processo de captação de patrocínios, de parcerias. As parcerias, eu vejo que o futebol feminino é algo ainda muito importante, seja pelo menos para a gente reduzir custo. Né? Então, a gente busca ter cada vez mais parcerias em fornecimento de insumos, seja parcerias, igual a gente tem a parceria com o Sesc, que também em breve isso vai ser renovado, é uma parceria longeva, que tem sido muito benéfica ao clube e vai continuar, então a gente em breve já encerramos a negociação, em breve isso aí vai ser sacramentado e divulgado, a nossa parceria com o Sesc, e obviamente que aí passa pelo departamento de negócios do clube, né, o marketing e negócios, que são os patrocinadores, saber entender o futebol feminino como um produto, saber entender o futebol feminino como algo a ser explorado, e a gente não pode esquecer de falar isso, como já é muito dito, mas reforçar, é um momento muito importante para a modalidade, é um momento que isso se torna rentável, porque a gente tem a Copa do Mundo daqui praticamente 1 ano e meio, né, aqui no Brasil, o clube vai receber jogos, então saber usufruir disso para poder utilizar esse produto que é o futebol feminino. É uma torcida que é engajada, é uma torcida que realmente é presente, está nos nossos jogos. Então, a gente precisa ter isso também muito claro, do ponto de vista de ter essas receitas e conseguir contribuir. Eu tenho uma opinião pessoal, mas que isso casa muito com o que o Inter pensa, que a gente precisa ter cada vez mais um departamento que seja autossuficiente. Então, autossuficiente contribuindo com receitas, como eu disse, dentro do futebol, que são essas negociações, e também do ponto de vista do nosso principal papel, que é o rendimento esportivo. A partir do momento que a gente começa a entregar resultado, a gente atrai cada vez mais pessoas interessadas, a gente atrai público, a gente atrai marcas que querem colocar e vincular o nome junto ao futebol feminino do Inter, e para isso a gente precisa ter essa credibilidade no mercado, a gente precisa ter uma boa relação com as empresas, uma boa relação com as instituições, e é isso cada vez mais que a gente tenta fazer e melhorar, casando com um bom resultado. Infelizmente, esse ano o bom resultado não foi efetivo, mas é importante, como eu disse, a gente ter essa autocrítica, ser humilde em reconhecer e buscar fazer o melhor para a próxima temporada, contribuindo aí também nessa parte comercial com o clube como um todo. Acho que tem um assunto que passa a temporada, inicia a temporada, a gente sempre fala que é a questão, né, e você trouxe bem também esse cenário para a Copa do Mundo de 2027, Luísa, que é sobre o time jogar no estádio Beira-Rio, né? A gente sabe que
demanda algumas questões, tem a questão da operação do estádio, de movimentar mesmo a torcida, né, de ter esse hábito do consumo, de acompanhar o futebol feminino, as gurias coloradas no Beira-Rio. Você já tem um desenho de algo em relação a planejamento? O que pode ser feito para que esse número aumente para o ano que vem, né? E se já existe alguma conversa também nesse sentido? A gente segue naquela mesma diretriz do clube, desses jogos pontuais, né, importantes realmente dentro do Beira-Rio. De novo, não foi um ano positivo para nós e nem para o masculino como um todo, né? Então a gente sabe que isso acaba virando um assunto mais delicado e peculiar. Eu te confesso que em dado momento, todas nós, e né, principalmente as atletas, por isso que eu falo no feminino, a gente acaba se sentindo mais confortável na nossa casa, que é o Sesc, né? Eu acho que precisa existir um plano ali dentro do clube de que talvez tenha uma maior identificação dos nossos jogos, não do futebol feminino, mas dos nossos jogos no Beira-Rio. Isso eu acredito que é algo que precisa ser a longo prazo para criar esse hábito, principalmente também na torcida. Querendo ou não, a gente precisa, assim, que um público seja razoável. A gente hoje, de novo, precisa bater nesse assunto. A gente precisa ter um equilíbrio de receita e custos, né? Então, para a gente levar os jogos se tornam um custo elevado e a gente precisa em algum momento ter isso mais equilibrado. Então, assim, jogar no Beira-Rio, obviamente, é muito positivo, pela estrutura, pela condição, pelo histórico, né, por ser o que é o Beira-Rio, mas a gente também, em algum momento, a gente precisa estar num ambiente mais confortável para que o rendimento aconteça e, acima de tudo, para que o resultado aconteça. Então, é uma construção. O resultado vindo, a gente consegue atrair mais. Como eu disse, a nossa torcida já é uma torcida muito presente, mas ela é a torcida específica para o futebol feminino. A gente tem sempre ali aqueles que estão conosco, que nos cobram e que devem cobrar, mas que estão sempre lá nos apoiando. Isso ficou muito claro para a gente esse ano, mesmo na dificuldade, eles estavam ali conosco a todo momento, desde a sub-15 até o profissional. E isso é muito legal, é muito gratificante. Quem está vindo, né, aquelas atletas que a gente contrata, sempre trazem essa informação, porque realmente isso é de conhecimento assim, do mundo do futebol feminino, essa importância da torcida das gurias. Mas a partir do momento que a gente decide querer algo mais, querer ter um público maior, a gente também precisa entregar mais, a gente precisa estar mais exposto para poder conseguir chegar e atuar no Beira-Rio. Então, não acredito, talvez ali com uma política dessa ideia do fomento da modalidade para novos públicos, que é o público que a FIFA, a CBF querem alcançar com a Copa do Mundo de 2027, passa um pouco por isso também. Só contextualizando um pouco aqui para vocês, a gente vem fazendo um trabalho muito próximo com a CBF, via FIFA também, de entender realmente essas necessidades dentro dos clubes hoje no futebol feminino, dos clubes principalmente que estão na Série A1, com essa relação do departamento com os grandes estádios, do departamento com os grandes públicos, o que os clubes acham que precisa ter um fomento. Então, recentemente teve uma pesquisa acontecendo aí com os principais gestores, para que a gente possa contribuir, né, e conseguir, junto com a FIFA e com a CBF, ter um grande evento em 2027, que isso é importante para todos nós que somos da modalidade, vocês, jornalistas, a torcida, nós que trabalhamos com o futebol feminino, e o que a gente mais quer é que realmente seja uma competição de muito sucesso, mas principalmente, que é o que nos preocupa, é o que vai ser deixado, é o legado dessa Copa do Mundo para o futebol feminino, né? Para a gente que trabalha e já luta tanto tempo para a modalidade. Então, tudo o que vem acontecendo é muito positivo, mas principalmente o que vai ser deixado. E aí, eu acho que passa um pouco nessa nossa responsabilidade dentro dos clubes no dia a dia, de fazer um bom trabalho, de ter equipes competitivas, de ter grandes públicos nos estádios, seja num estádio menor, com uma capacidade menor, ou num grande estádio, porque ainda no futebol feminino brasileiro existe esse tabu, né, de jogar nos grandes estádios, de ter grandes públicos, mas eu vejo também que a gente está num processo de construção, tendo resultado, sendo equipes competitivas, a gente cada vez mais consegue atrair o público e atrair a torcida para nos apoiar também. E até sobre isso, Luiz, a gente teve recentemente o anúncio do calendário do futebol feminino, não só pela a cerimônia ser, né, no mesmo modelo do que foi a divulgação do masculino, mas com o investimento que foi anunciado pela CBF, né, de quase 700 milhões, aumentando essa cota também fixa para quem participa do Campeonato Brasileiro, com a garantia de que todos os jogos serão transmitidos, né, falando da Série A1. O quanto que isso também agradou vocês em termos do calendário? Eu peguei especificamente aqui o Campeonato Brasileiro, mas com Copa do
Brasil com outras competições, quanto que isso também agradou e se tu achou que faltou algum detalhe também em relação a esse novo calendário. E complementando também essas informações que você trouxe, teve algo muito interessante nesse processo da divulgação do calendário, que foi realmente contar com os clubes, né? Os clubes foram acionados pela CBF para que a gente pudesse enviar sugestões, críticas e pautar alguns assuntos. A gente até pautou mais do que acho que a CBF esperava. Obviamente, nem tudo que a gente trouxe, que a gente, de uma maneira até uniforme, né? É o que a gente sempre fala. Existe rivalidade, existe competitividade, mas nós somos ainda muito unidos, porque todos nós temos as mesmas dores e todos nós buscamos as mesmas coisas, que é o bem da modalidade, né, que é o nosso crescimento. Então, a gente tinha conversas, os clubes conversaram, a gente marcou algumas reuniões entre os clubes para conseguir pautar alguns assuntos ali de interesse comum para a CBF, e aí a gente teve esse retorno positivo, assim. Acho que, no geral, praticamente grande parte dos nossos pedidos ali foram avaliados, talvez não atendidos 100%, mas sim, principalmente eu digo em relação às questões de cotas também, para a gente é importante, das transmissões, porque ainda pode gerar certos custos para os clubes, então a gente poder ter a CBF transmitindo, e querendo ou não, nós somos os produtores do conteúdo, né? Nós somos os donos ali realmente desse conteúdo, que é a nossa imagem, que é o escudo que a gente carrega, que é a torcida que a gente representa, e é poder explorar esse produto que nós cedemos esse direito para a CBF e ali ela poder realmente transmitir todos os jogos. A questão do calendário da base, que de novo volto a dizer, é muito importante para clubes como nós que temos essa relevância no cenário brasileiro hoje. A gente precisa de um calendário mais organizado e eles trouxeram essa organização, apesar que ano que vem é um ano de Mundial, Sul-Americano, vai ter um calendário cheio na base ali também de nível de seleção, mas a organização das competições de base ficou melhor. Obviamente que a gente busca sempre mais apoio em relação à logística, é desgastante para nós também. Ano que vem mais ainda com outros clubes de outros estados disputando a Série A com mais clubes, né? Então esse anúncio que já tinha ocorrido ali do aumento de número de equipes disputando, isso é extremamente positivo. A própria consolidação da Copa do Brasil é incrível, porque é uma competição nacional, uma competição que proporciona uma competição democrática, né, que proporciona para que todos os clubes possam participar, e isso traz calendário para as equipes que estão lá embaixo. Então, fomenta, alimenta e traz essa competitividade realmente como um todo para o futebol feminino. Então, assim, acredito eu que a CBF foi bastante assertiva, tanto em ouvir os clubes, porque a gente ainda está no momento de muita contribuição e colaboração para o futebol feminino como um todo, e ali quando eles trazem para a gente as definições, o que realmente eles definiram para os próximos anos, né, isso é uma coisa que a gente tem que destacar, é uma projeção, se eu não me engano, até 2028, que eles trouxeram ali de calendário, de concessões e de benefícios, seja financeiros ou de suporte, né, trouxeram ali o apoio agora às atletas lactantes, de a gente poder ter isso agora e poder proporcionar às nossas atletas, porque é uma realidade, a gente tem que trabalhar com isso. Então, acredito eu que foi bem mais positivo do que negativo. Acredito eu que a CBF, de fato, está com essa mentalidade de apoiar e de fomentar e de investir, e não só investir em colocando o valor com as cotas, mas investindo numa competição mais organizada, investir numa competição mais estruturada. A gente trouxe alguns pontos ali de discordância, que basicamente passa ali pela questão da estrutura dos estádios. A gente ainda pega alguns clubes que, né, não conseguem oferecer estádios de boa qualidade, vestiário, gramado. A questão da arbitragem, que querendo ou não, sempre é discutida, e ela tem que ser discutida porque ela ainda não é de qualidade, e isso é um problema do futebol como um todo, mas também vejo que a CBF tem tentado pelo menos entender como melhorar tudo isso. Então, ainda a qualidade dos estádios, os campos que os jogos acontecem, um suporte maior de logística, que eu acho que ainda precisa, né, a gente talvez chegar numa equiparação ali com o futebol masculino, pelo menos da Série B do masculino. A arbitragem, né, vamos ter VAR ou não vamos ter VAR no futebol feminino, mas no geral vejo como muito mais positivo tudo que trouxeram para a gente, e vamos deixar esse ano agora de 2026 com o campeonato, com certeza que vai ser um nível mais alto. 2025 já foi um nível alto de disputa entre as equipes, até equipes que a gente realmente, às vezes, não contava que chegariam lá em cima, e realmente chegaram,
e acredito eu que 2026 vai seguir esse modelo ali de terem equipes trazendo, sendo surpresas para a competição, e nós que somos equipes tradicionais, realmente a gente não pode ficar para trás. Luísa, minha última pergunta, né, depois desse bate-papo, e até passei aqui do que eu tinha combinado, mas é sempre muito bom, né, a gente conversar e trazer esse assunto, especialmente para o torcedor saber o que está acontecendo, né, a avaliação também vocês em relação a tudo que aconteceu nesse ano, que não foi o esperado, e o torcedor também falou muito sobre isso. A partir de tudo isso que a gente conversou, qual é o Inter que vocês planejam para 2026, né? É um Inter que, para voltar a buscar uma vaga em Copa Libertadores, voltar também à final do Campeonato Gaúcho, o que vocês também já têm em termos de metas para esse 2026? Primeiro, nos chateia muito a gente ouvir cobranças, né, e críticas dizendo que o futebol feminino foi sucateado, que o futebol feminino do Inter está aquém, não recebe investimento. Infelizmente, a gente recebe essas críticas, a gente tem que saber lidar, futebol é assim, o torcedor está no direito dele de criticar, mas a gente que está no dia a dia não é o que acontece, e nos incomoda porque foi muito o que a gente tentou transmitir isso no final da temporada desse ano, que, né, foi negativo. A gente tem humildade em reconhecer, em admitir, mas não foi por falta de trabalho, não foi por falta de dedicação, não foi por falta de seriedade, não foi por falta de responsabilidade. Então, se a gente cometeu erros na montagem do elenco, em alguma escolha técnica, em alguma decisão, em alguma condução, em momento nenhum foi a gente querer ser irresponsável, em momento nenhum foi a gente tratar a modalidade com desleixo. Isso não é o caso, pelo contrário, né? Como a gente tentou demonstrar em vários momentos ali, a gente teve um departamento que cresceu. Ele cresceu em número de colaboradores, ele cresceu em número de atletas, ele cresceu em organização como um todo, né? Mas realmente acho que ele estava no nível estrutural ali de muita desorganização, que a gente precisou dar alguns passos atrás ali para algumas coisas, e isso acabou também impactando no resultado esportivo. Então, assim, a gente precisa que 2026 para as gurias coloradas seja um ano principalmente de resultado, né? Então, metas, é claro que a gente tem que traçar metas ao nível do que é o futebol feminino do Inter hoje, não só para o Brasil, mas a nível também sul-americano, por essa tradição que realmente o clube tem. Mas, obviamente, que a gente tem que ter muita responsabilidade. Se a gente colocar uma meta muito alta que não vai ser condizente com o nosso planejamento e organização, se torna uma frustração, e aí a gente vai ter que lidar com essa cobrança, né? Então, acho que, acima de tudo, é saber que o Inter, o futebol feminino, as Urias Coloradas, elas estão sempre brigando para ser a referência no futebol feminino brasileiro. Então, para 2026 é isso, não muda, né? Mas a gente, 2026, principalmente, acho que tem que ser de muito trabalho, mais trabalho, muita coesão. É isso que a gente percebe. A gente quer ter uma identidade mais clara entre nós ali, entre o nosso trabalho, entre o departamento com as atletas, mas deixando isso bem claro, já até aproveitando a oportunidade para deixar claro que o resultado de 2025 esportivo não foi bom, e a gente sabe disso, mas a gente também tem a tranquilidade de dizer que foi um ano de muito trabalho, de muita organização, de muita seriedade. E a gente, em dado momento, até nos questionou muito do porquê que a gente não estava conseguindo ter resultado, né? O que a gente estava fazendo de errado, que a gente precisava corrigir essa rota para ter o resultado esperado pela torcida, que era brigar pelos títulos, de estar lá nas cabeças. Mas em algumas circunstâncias também a gente sabe que a cobrança vai vir de toda maneira, mesmo às vezes a gente trazendo um resultado, né? A base está indo um bom resultado, de novo, a gente colocando atletas da base no profissional, a gente ganhando títulos na base, e faltaram os títulos no profissional, os bons desempenhos na categoria profissional. Então, para 2026, a gente tem metas, sim, são metas que a gente precisa estar sempre lá em cima, sendo sempre referência, não só referência de resultado esportivo, mas referência de nível organizacional, de nível de credibilidade, de bom trabalho, de ser um clube que as atletas queiram estar conosco, que as atletas tenham orgulho de estar no Inter, e é isso que a gente quer retomar para 2026, então tendo uma comissão técnica muito firme, muito coesa, para poder transmitir isso para as atletas também e fechar a temporada diferente do que foi 2025. Luísa Parreiras conversando conosco, a gerente do Departamento de Futebol Feminino do Inter. Luísa, mais uma vez, muito obrigada pela atenção também com Resenha das Gurias. Boas festas também, né? Já que esse período de aproveitar, e também um bom trabalho para vocês em 2026. Obrigada, agradeço. Desejo um beijo para você, para a torcida colorada, e que a gente possa em breve voltar a falar e ter boas novidades, boas notícias aí para todos.
Bom, esse nosso bate-papo, portanto, com a Luísa Parreiras, gerente do Departamento de Futebol Feminino do Inter. E é o seguinte, tá, minha gente? É reta decisiva de temporada, né? Dezembro, mas nós temos a Copinha Feminina rolando lá em São Paulo e destaque para a dupla Grenal, que já está classificada à fase de quartas de final. O Inter, que passou na liderança do Grupo B, já garantiu a participação no mata-mata. E também destaque para o Grêmio. A gente falou muito sobre a Copinha Feminina nos últimos episódios. O Grêmio também confirmou a liderança do seu grupo, aquele que era o grupo considerado da morte, que como nós comentamos aqui no Resenha, né? Tinha Grêmio, Botafogo, Palmeiras, a União Desportiva Alagoana, e o Grêmio confirmou também classificação inédita às quartas de final. Então a gente vai trazer com mais detalhes essa participação de Inter e Grêmio na Copinha Feminina, fechando o calendário. E fica também aqui o nosso recado de Trilegal, com respeito e igualdade, a vida é trilegal porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E também tem mensagem aqui da Fevale, tá? O vestibular Fevale está com inscrições abertas e este é o seu momento de estudar em uma universidade que transforma a realidade da nossa região. Aqui todos na Fevale participam da projeção de novos caminhos em um ambiente inovador e que proporciona a melhor experiência de aprendizagem. Então atenção aqui para o site way.fevale.br e venha construir o seu futuro com a gente. Graduação Fevale, projetamos caminhos juntos. Na próxima semana eu volto com Carol Freitas para a gente falar um pouco mais também da temporada dos times gaúchos e projetar este 2026. Até mais, gente!